Senhor dos senhores, nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Boa noite a todos, feche seus olhos, vamos louvar o Senhor com esse único louvor, mas eu creio que vai inundar o seu coração da presença de Deus, a sua vida. Adoremos o Senhor. Senhor, libera uma unção nova para nós nesta noite, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Adoramos o Senhor. O Senhor, o seu momento. Alguns tiveram um dia apático, um dia sem novidades, outros que estão em atividades essenciais tiveram um dia, quem sabe, sobrecarregado, um dia corrido, outros vivendo momentos de incerteza, de insegurança. Mas esse é o momento de você se desvencilhar disso tudo. Outros com situações no seu seio familiar, negativos, com problemas. Mas esse é o momento de render honra e glória ao Senhor. A palavra diz que todo ser que respire o louve ao Senhor. É possível onde você está, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você sentir uma parcela, uma porção da presença de Deus, que vai fluir com uma ação balsâmica sobre a sua vida. Quem sabe os momentos que te cercam não mudarão, as coisas permanecerão a mesma coisa, mas Deus é imutável. E é este Deus que faz, em meio a este caos moral e espiritual, te faz um oásis, uma fortaleza, e que pessoas cheguem até você pelo seu testemunho. Não tem nada perdido. Em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É pelo amor do Senhor. A vitória vem pelo amor, vem pelo sacrifício. Adore o Senhor. É uma letra muito fácil, mas é uma letra que exalta o Senhor. Sejam bem-vindos a adorarem ao Senhor. Seja bem-vindo mais essa semente de vida. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Faz-nos muito bem louvar o Senhor. É uma terapia. Experimente balbuciar uma palavra, e eu sugiro uma: Senhor, muito obrigado pela tua proteção. Senhor, obrigado, Senhor, porque apesar de tantas lutas, a bandeira da tua paz está hasteada sobre o meu lar, sobre a minha vida. Eu não tenho sido atingido pela essa confusão, pelas turbulências, porque eu tenho a paz que excede a todo entendimento. Ao princípio da paz seja dada toda a honra, toda a glória. Oh, pelos séculos dos séculos. Sim, Senhor, nós precisamos da tua paz. Comungue deste momento de exaltação ao Senhor. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Eu dou graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. É um favor muito grande do Senhor. A nossa dívida para com Ele só aumenta. E eu quero continuar peregrinando por número capítulo 11, em que existe uma coleção de pérolas. E até uma injustiça, uma ingratidão você separar algum. Mas como a palavra do Senhor proporciona-se interpretações inesgotáveis, eu creio que você vai ter uma mensagem melhor do que a minha, muito melhor quando terminar essa fala. Eu conheço um pastor que ele coleciona, pelo menos tem uns 3, 4 anos atrás, João 3,16, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que todo crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já tinha 1118 pregações, de pregadores diferentes e muito diferentes os enfoques. Essa é a parte 3 de saber como clamar é uma prova de sabedoria. E o subtítulo de hoje é perigoso fazer coro com os infiltrados. Pois bem, eu quero compartilhar com vocês que estão assistindo esta live uma dessas pérolas que se encontra no versículo 4 ainda. Números 11, 4, que diz: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? E o populacho, guarde essa palavra, populacho, por favor. E antes de orar, para que o Senhor navegue em nossas vidas, para que Ele ocupe todos os espaços, que nós venhamos ceder lugar à voz dEle e à vontade, eu quero oferecer este encontro em ações de graça pela pequenina Giovana, a mascote, a caçula, dos irmãos Mateus, Luana, Lucas e Mariana, filha da Adriana. Que Deus abençoe, pequenina. A gente joga sério lá na igreja. Sabe o que é jogar sério? Ficar assim, um pro outro. Você está me vendo, Giovana? E normalmente ela sorri antes de mim. Faz tempo que a gente não joga sério, né? Giovana? Mas a gente vai ter essa oportunidade. Minha filha, que Deus te abençoe, tá? Louva a Deus pela sua vida, que na sua pouca idade já tem interesse pelas coisas de Deus. Eu fico emocionado quando te vejo entrar na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Que Deus abençoe, tá? Não só você, mas que seja estendida a toda a sua família. Mas hoje o foco é você, tá bom? Deus abençoe. Beijo. Voltando ao assunto. O populacho. O que se entende por populacho? Em Êxodo 12, 38, por favor, considere assim um pequeno estudo. Nós vamos trabalhar um pouco a palavra do Senhor hoje. Em Êxodo 38, voltando, por favor, nós estamos em Número, Levítico e Êxodo. Diz o seguinte: saiu também com eles um misto de gente. Saiu com eles também um misto de gente. Ou seja, uma multidão que, além dos judeus, fazia parte desta multidão ramificações dos judeus. Por exemplo, fazia parte dessa multidão Sem, que filho de Noé, irmão de Jafé e de Cã, aquele que tapou a vergonha quando seu pai Noé estava borracho, estava bêbado. Ele
cobriu a nudez do pai. E Jacã não. Mas, curiosamente, Deus tem seus propósitos. Em Gênesis 11, 26, não precisa abrir, diz que e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus, de Sem, ou seja, Sem quer dizer rocha, e Canaã. Canaã, e diz no final do versículo, e Canaã lhe seja servo. Olha, é interessante, Canaã quer dizer baixo, plano. Canaã, curiosamente, olha, crente sabe da vida dos outros, né? Canaã, filho de Cã, ou seja, sobrinho de Sem. Cã, nós somos da linhagem de Sem, semitas espirituais. Cã, apesar de ser irmão, mas não cobriu a nudez do seu pai. E aprove o Senhor escolher Canaã para ser o seu servo, o seu sobrinho. Então eu disse que além de Noé, que quer dizer repouso, tinha os irmãos Jafé e Cã. Um misto de gente. Isto quer dizer que os semitas, descendentes de Sem, tinham se estabelecido na delta do rio Nilo. E este contingente acrescido de egípcios e de pessoas de outras nacionalidades, que o recenseamento feito em Números capítulo 11 registrou 603 mil homens. Eu gosto de números. Acima de 20 anos. Depois você vai lá como dever de casa. Números 11, 1. Números 1. Acima de 20 anos de idade. Ora, se esses 603 mil, considerando que fosse 1/4 da população, daqueles que estavam se deslocando para a Terra Prometida, voltando para a Terra Prometida, seriam 500 mil homens, fazendo a conta por baixo. Obviamente, daria um total o quê? De 2 milhões de pessoas. Com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, a população de 100 pessoas saltariam em 213 anos para 2 milhões de pessoas, que era de fato. E este fato que eu pedi para vocês grifarem, guardarem a data, que é muito importante, aconteceu em 1491 a.C. Voltando a Números 11, versículo 4, o que já foi explicado, populacho, um misto de gente, uma mistura de nacionalidade, uma multidão. Já este fato deu-se um ano depois, em 1490. Portanto, um ano depois. Há de se explicar, eu sei que vocês são inteligentes, não estou subestimando, que a contagem de Cristo, o nascimento de Cristo, é decrescente. Então, 1491, 1490, depois 1489 e assim sucessivamente. Isso se deu quando os judeus saíram do Egito. Consequência das 10 pragas que o Senhor bombardeou a nação egípcia. E cuja última praga, a dos primogênitos, em Êxodo 12, 29 a 36, em que todos os filhos mais velhos morreriam, e morreram, assustaram os egípcios, que apressaram os judeus a saírem do Egito. Vamos lá, mais uma vez, em Êxodo 12, versículo 33. É uma oportunidade de estudarmos um pouco a palavra. Versículo 33 de Êxodo 12. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam, todos vamos morrer. A 10ª praga foi o suficiente, depois de um bombardeio intenso, de praga, de gafanhoto, de saraivada de pedra e etc. Então, que a partir do momento que morreu os seus filhos mais velhos, eles falaram, a bola da vez agora somos nós. E eles apressaram
Se você ler depois com o tempo, eles ofertaram até para eles saírem, o povo judeu, inclusive os semitas, com esse contingente de mais de 2 milhões de pessoas, a saírem do Egito. Então, nessa peça, cada um juntou sua trouxa, suas tralhas, diz que ovelhas, gados e tal. E nesse contingente vieram egípcios e pessoas de outras nacionalidades, por haverem formado família com os judeus. Isto quer dizer que eles assimilaram a cultura judia, mas preservaram parte da sua cultura, inclusive a idolatria, ao boi ápice e tantos outros ídolos egípcios. Consequentemente, é esse convívio que já vinha do Egito, mas que ficou mais próximo no seu deslocamento desse grupo de mais de 2 milhões de pessoas, que se formaria o Estado de Israel, e que naquele momento era uma nação itinerante, vieram, como eu falei, os egípcios, os descendentes de Cã, de Jafé, de Sem e de outras nacionalidades. Ou seja, aquela pureza de sangue, de cultura judaica, semita, foi comprometida a partir do momento do convívio, do dia a dia. E nesse convívio, quando você convive com alguém, os casais casados, por exemplo, há uma troca de informações em que um influencia o outro. Não há uma perda de identidade. Eu não deixo de ser Jorge, a minha esposa não deixa de ser Heloísa. Contudo, através da nossa união, nós criamos um perfil próprio, uma forma de viver, de nos entendermos até com o olhar. E eu vou te confidenciar, ela está aqui, ela que está operando a câmera. Nós convivemos, antes de casarmos, 10 anos de namoro e noivado. Mas quando nós nos casamos, é que nós nos conhecemos melhor. Apesar de 10 anos. A nossa relação de namoro e noivado é mais velha do que muitas crianças, né? Mas a partir do momento que nós passamos a dormir na mesma cama, ela fazer a comida para mim, que ela já fazia, né? Mas aí, dedicada somente a mim, e que minhas cunhadas não fiquem com ciúme, por favor, que eu empresto para vocês também. A partir do momento que passamos a compartilhar do mesmo chuveiro, nós fomos descobrindo algumas diferenças que em 10 anos nós não descobrimos. E que, apesar de todo esse tempo junto, 37 anos de casados e mais 10 de convívio no namoro e noivado, ainda estamos nos descobrindo. E eu creio que nós vamos voltar para o Senhor descobrindo-se um outro. E isso é muito bom. Ela influencia o meu comportamento, eu também influencio o dela. Mas aqui neste caso, a influência não foi positiva, foi negativa. Porque o povo de Deus aprendeu a murmurar contra o seu Deus e o seu Senhor. Porque eles não tinham um compromisso efetivo e ativo com Deus. Eles tinham constituído famílias, aceitaram a Deus assim em terras estranhas, e agora estava chegando a hora de dizer quem era quem realmente. E esse povo, mais tarde, esse populacho, esse misto de gente, veio trazer problemas sérios para Moisés. Moisés feriu a rocha quando era para falar. Moisés
pediu que viesse a codornizes, e nós vamos falar quinta-feira sobre isso, e eles não valorizaram e acabaram morrendo. Eu quero te falar uma coisa. Nós não somos nenhum xiita na fé, nenhum xiita protestante. Nós não sentimos o dono da verdade. Mas nós somos refém da verdade. E eu ando muito preocupado, porque a palavra do Senhor às vezes se transforma num jargão, né? Está amarrado, está escrito em Mateus, que antes de entrar na casa do valente e saqueá-lo, você tem que amarrá-lo. E uma certa vez, no posto de gasolina, eu vi uma frentista falando para o outro, está amarrado. E eu falei, puxa, deve ser cristã. E eu falei para ela, poxa, que bom, você é uma menina e é cristã. Ela, não sou cristã. Eu falei, mas você falou está amarrado. Eu falei, não, eu ouvi alguém falando e estou falando. Eu tenho que repassar, eu tenho que mostrar minha fé, transparecer, sem eu ser antipático, mas que eu venha a ser comprometido com as regras bíblicas, que não podem e nem devem ser contestadas, são inegociáveis. Mas isso não quer dizer que eu deva ser uma pessoa antipática. O verdadeiro sábio, ele não se impõe duelando com alguém, mas pela sabedoria. Fulano, você conhece dessa forma, eu conheço dessa forma. Civilizadamente, eu vou discordar de você. Mas, se eu não conseguir te convencer, mas eu vou te ouvir. Mas eu não tenho a obrigação também de ser convencido por você. Não é simplesmente assim, eu criar um antídoto contra ele e ele contra mim. Mas ter o prazer de ouvir as diferenças sem ser contaminados. Existem orientações bíblicas, e todas elas, que se atendida, não parcialmente, não estabelecendo uma cota, obviamente contrariará a nossa velha natureza. Porque nós ainda fazemos parte de um populacho, mesmo que sendo incorruptíveis, mas há coisas que nos soam bem que não deveria soar bem. Porém, se nós dermos oportunidade a essa nova dimensão de vida em Cristo, nos tornaremos um cristão autêntico, sem traumas, sem sequelas, pelo simples fato de permitir que Deus se assente em nossas vidas. Não é um convite você se afastar de A, nem de B, nem de C, nem porque um familiar confessa outros deuses, não, nada disso. É simplesmente você se manter assim, devido à paz que o Senhor exala sobre as nossas vidas. Eu quero convencer alguém a viver de acordo com a palavra do Senhor através da minha moderação. Eu falei em jargão e agora também está em moda. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará, sendo usada, me perdoa, de uma forma indevida. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nós, como falei na oração inicial, estamos vivendo uma situação caótica, moral, espiritual, social. E para se falar isso, é preciso ter um coração limpo. Está passando por um asseio espiritual. Eu tenho andado preocupado, e eu acho que você tem percebido, que eu tenho falado muito de mantermos intacta a nossa integridade. Esse populacho, esse grupo de pessoas de outras nacionalidades, egípcios,
e ramificações de Cã viriam a trazer sérios problemas a Moisés. Aonde nós estamos em Números 11, do versículo 4 a 6, que diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, também os filhos de Israel. Olha só, misturaram-se, mesclaram-se, começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? O que eles estavam fazendo? Fazendo coro com os infiltrados. Ao invés deles influenciarem, sofreram influência. Versículo 5. Aí diz todo mundo, o populacho, quem era judeu, ou quem era egípcio, quem era isso, quem era aquilo, todo mundo junto, povo de Deus e povo agregados, e ateus. Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, versículo 5. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca. E não vemos nada a não ser este maná. Olha, esse alho silvestre, deixa eu te falar uma coisa, a variedade de comida e de graça. O alho silvestre, tanto se podia se comer o bulbo, essa cabeça de alho como nós comemos, como também o talo. Então a própria planta, ela é diversificada, uma única planta. E o populacho, constituído do povo de Deus, se associaram. Fizeram um coro à murmuração, à reclamação. Olha, eu gosto muito de mercado. Eu gosto muito. Eu me realizo, sabe? Mas eu aprendi uma coisa. E depois eu vou falar sobre o supermercado, o lado espiritual do supermercado, que tem muitas coisas espirituais. Eu aprendi uma coisa, quando você está numa fila e que a caixa está demorando muito, seja por excesso de clientes, volumes que estão passando no caixa, ou porque ela está um pouco lenta, e começa aquela reclamação: ah, não, mas que caixa mole, né? Puxa vida, sabe? Pô, mas por que eu vi? Olha, se eu estivesse naquela fila dali, já aconteceu isso contigo? Olha lá onde já está o moço que estava bem atrás. Você já seria quase o próximo a ser atendido. Você sabe o que é isso? É se misturar o populacho. Você não sabe se aquela caixa, o momento que ela está passando, por que ela está lenta, às vezes está trabalhando ali sob efeito de um remédio, de um calmante, às vezes está doente, está preocupado com o filho, com o marido, enfim, com um familiar, ou preocupado em perder o seu emprego porque faltou dinheiro no seu caixa e quando chegar no final do dia, ela vai ter que pagar. Não se misture ao populacho, não faça coro. Um dia desse eu preguei várias vezes sobre velhice e eu gostei de pregar sobre velhice. E eu não sou velhaco, eu sou velho. E falando sobre o mercado, me lembra várias coisas. Eu lembrei uma vez que eu estava no Atacadão, não estou fazendo propaganda, tá? Na fila da prioridade, e tinha uma senhora, 3 clientes atrás de mim, com, como se diz, não é muleta, bengala. Deus me revelou agora, até arrepiei. Com a bengala e encostada no carrinho, porque ela tinha dificuldade para se locomover. E eu entendo, e agora existe a lei, que a prioridade da prioridade, mas naquela época não tinha. E eu falei com as pessoas que estavam na minha frente e atrás de mim, eu falei: vocês aceitam de ceder a vez para essa senhora? Aí todo mundo: não, unanimemente, sem problema. Aí até um rapaz que estava atrás de mim, com a sua esposa que estava grávida, ajudou ela a empurrar o carrinho e tal, colocou lá na frente. Pois bem, quando ela estava acabando de encher o carrinho, sozinha, e esse rapaz ajudando ela a encher o carrinho, veio, olha, um cara marombado, de camiseta regata, malhadão assim, e falou assim: vovó,
Já podemos ir? Poxa. Aí eu vou reclamar, aí todo mundo reclama, mas que absurdo, sim, um absurdo. Mas, gente, eu não quero fazer coro. Também acho um absurdo. Mas eu estou cansado de falar, não seja você falar, vai ter alguém para falar por você. Vai ter alguém para murmurar, para reclamar. Não seja você. Isso não compete a nós. Então, para nós vivermos uma nova dimensão de vida, eu preciso viver intensamente a paz que é fornecida pelo Eterno, pelo Deus, o meu Senhor. Para encerrar, 1 Coríntios. Eu vou deixar para quinta-feira que vem, tá? Não é chantagem, não. Nós vamos ler 1 Coríntios na semana que vem. Eu vou fazer dela a introdução para a próxima reflexão. Agora, nesse momento aqui, chegou a hora de nos despedirmos. Eu quero orar por nossas vidas. Não é água ungida não, tá? Eu quero orar por você. Quero orar por nós. Que vivemos aí nessa informações desencontradas, essas fake news, se é robô, se é pessoa, sabe? São tantas coisas que é melhor a gente não se envolver. Você tem o direito de exercer o seu direito de cidadania. Você tem todo o direito. Mas isso é uma luta desigual, não é uma luta justa. Estão explorando a nós, fazendo nós, querendo fazer, a pretensão de nos fazer de massa de manobra. O povo de Deus não pode ir nessa enxurrada. O povo de Deus viveu no meio do populacho. Sim, viveu no meio da multidão, do misto de gente. Mas somos escolhidos para servir o Senhor com integridade e com simpatia. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu digo, Senhor, Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e isso não quer dizer nesse versículo que Ele estancou a sua ajuda, mas que Ele continuará nos ajudando, nos atendendo. Que Deus maravilhoso é esse que atende o nosso clamor. Nós fazemos parte, Senhor, do contingente daqueles que não quer se contaminar. Para isso, Senhor, independente de idade, de raça, de grau cultural ou social, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Para que nós venhamos criar anticorpos contra o populacho. Para que não venhamos fazer coro com os infiltrados, porque como o título dessa mensagem é perigoso fazer coro com os infiltrados. Mais tarde teremos problemas, seja de um ano, ou um ano depois, ou 10 anos, mas o problema virá a curto, longo ou médio prazo, mas o problema virá. Queremos viver não associados, mas também não queremos viver duelando contra ninguém. Queremos viver a vida como o Senhor tem nos concedido. Em meio a este momento tão difícil, nós podemos dizer que nós temos a paz que excede a todo entendimento. E eu ministro sobre a tua vida com muito respeito a ti, com reverência ao meu Deus, porque eu não tenho autoridade sobre a sua vida. Eu também dependo disso. Mas se orarmos um pelos outros, como a juventude está fazendo duplas de orações,
Leve-se a sério. Se fizermos propósito de orações um pela vida dos outros, mesmo à distância, o Senhor vai fazer diferença em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, em nome único do teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvo o Senhor pela vida de Aline, de Moisés, pela vida de Fernando, de Marilza, de Maicon Rodrigues, de Sueli, de Márcia Gomes, de Thalita, minha filha, de Rosângela Gonçalves, de Meleni e família, e de 74 pessoas alcançadas até agora e que ainda não se manifestaram, mas que eu desejo que o Senhor te abençoe, abençoe a todos, que abençoe seu pão, a sua água. Ao encerrar essa live, eu quero falar para os membros da nossa igreja: não será postada nos grupos, só no status, no WhatsApp da ICN Vejo Segundo. O link será postado somente, tá? Como foi o nosso acordo a partir de ontem, 1º/6. Portanto, eu recomendo a você que saiu de algum grupo que retorne, pelos motivos que eu já enviei para vocês. Áudio, e logo em seguida postarei também a mensagem de texto reforçando em todos os grupos, só esta semana, só essa mensagem de texto. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Até quinta-feira próxima, nosso encontro marcado às 20 horas, domingo 10h30 da manhã, Semente de Vida, e o nosso culto online às 19 horas de domingo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até mais ver. Deus te abençoe rica e abundantemente. Paz.